Salve, salve galera! Camisa 8 tá na área para mais uma edição da nossa resenha esportiva multimídia aqui do Grupo Cidade de Comunicação. Um abraço para você que está nos acompanhando pelo podcast, pelo YouTube do GC+, e pela tela da TV Cidade, todo domingo a partir das 9h30 da manhã. O Camisa 8 dessa semana continua em clima de Copa do Mundo com mais um programa especial falando de seleção brasileira e do Mundial do Catar. E nós vamos seguir nesse ritmo até o fim da Copa com convidados especiais. E no programa de hoje eu vou estar ao lado, mais uma vez, de Edu Lima, que vai apresentar pra gente o nosso convidado, Edu. Beleza, Balacó? Fala, parceiro! Pessoal de casa, ó, o Camisa 8 de hoje vai receber um dos maiores atacantes que o futebol cearense já viu. Um cara que brilhou em grandes clubes brasileiros, como Vasco e Grêmio, e brilhou também na Europa, especialmente em Portugal, jogando pelo Porto e também pelo Sporting. Claro que eu tô falando dele, Mário Jardel, o Super Mário. Seja bem-vindo, Mário, ao Camisa 8. É uma satisfação enorme estar com você aqui, parceiro. Obrigado, é um prazer enorme estar com o Balacobre e com o Edu no Camisa 8. Espero que seja aí um programa bem interessante. Vai ser porque temos muitas coisas para falar. Tem muita história, muita bagagem, porque esse daqui, viu, brilhou demais no futebol brasileiro e na Europa também. O cara tem 2 chuteiras de ouro, né? Assim, final dos anos 90, 2000, Jardel era o cara. Peguei demais a sua geração ainda, Jardel. Ainda a criança, adolescente, vi muito o Jardel brilhar pela Europa. Vi pela RTP lá os jogos e só dava Jardel. RTP Internacional. Que maravilha. Jardel, vamos começar falando então de Copa do Mundo. A gente está numa gravação aqui logo depois do jogo da seleção brasileira, que já tem um outro compromisso marcado também para segunda-feira contra a Suíça. Mas falando dessa estreia, o que você achou da seleção brasileira nessa vitória por 2-0 aí sobre a Sérvia? Eu venho aqui dar os parabéns ao Tite, a toda a comissão da seleção brasileira, por excelente jogo, excelente preparação. O Tite tem um grupo na mão, desde a Copa América vem mostrando isso. Então a seleção não foi diferente dos jogos da Copa América, né? Muito protagonista nós temos e acredito que a seleção vai longe, jogando da maneira que vem jogando. Tite, como eu falei, tem um grupo na mão. O Brasil fez um jogo excelente em termos de grupo. Lógico que quando chega dentro da área, alguém tem que ser o protagonista maior. E o Richardson ontem foi diferente para a nossa felicidade. Agora, você falou que o Tite tem um grupo na mão, mas eu acredito que hoje você já não joga mais, evidentemente, mas cada pessoa tem assim aquele jogador da sua preferência, né? Sim. Aqueles 26 convocados que o Tite levaria, de repente algum você, não, eu não levaria esse, levaria esse. Ou então, ao invés de levar esse, eu levaria esse. Você tem assim essa preferência? Se você fosse técnico do Brasil hoje, algum você não levaria e de repente levaria outro assim que não foi convocado? A contestação maior foi a convocação do Daniel Alves. E eu tive até no programa do Ratinho, semana passada, o Ratinho perguntou, e aí, o que você achou da convocação do Daniel Alves? Eu acho que é um jogador experiente que vai agregar. Fora isso, não fugiu do que todos os brasileiros pensavam. E acredito que foi provado ontem, nas mudanças da seleção brasileira. Cada jogador que entrou cumpriu bem. Tivemos uma lesão do Neymar, que é um jogador fundamental na seleção, né? Vinícius Júnior, para mim, também vai fazer uma grande Copa. Richardson. Eu acho que o Brasil ontem teve dificuldade por não sempre querer marcar o gol no início, e a Sérvia marcou muito bem a seleção. Mérito para a Sérvia, primeira parte. Um jogo que no segundo tempo foi mudado. E futebol se muda quando você entra a bola dentro da rede. O Richardson ontem deu essa alegria pra gente. Eu estou muito, muito feliz com a atitude, com o grupo, com o comprometimento da seleção, com os torcedores, né? Eles sabem que essa Copa vai ter que vir. Verdade. Tem que vir pra gente. Você está muito confiante no Hexa, e o que você está achando desse elenco, dos caras que podem decidir? Pela primeira impressão, Richarlison mostrou que pode ser o cara da seleção, mas você acredita que ele pode ser, caso o Brasil seja Hexa, o cara que vai dar pra gente esse título, vai ser o grande destaque? Porque toda a Copa ela ficou marcada por um ícone, né? 58 Pelé, 62 Garrincha, 70 Pelé mais uma vez, 94 Romário, 2002 o Ronaldo Fenômeno. Para 2022, Brasil Hexa, quem seria o símbolo da conquista se o Brasil chegar lá? Quem tem mais potencial para isso? De jogadores individual, acredito que o Vinícius Júnior, Neymar,
e o Richarlison ali. São os jogadores que jogam na frente. E os jogadores que jogam na frente que decidem são que saem na capa dos jornais, que dão entrevista. Falo por mim, porque eu fui artilheiro da Liga dos Campeões, da Libertadores, 3 vezes artilheiro do mundo, 2 vezes artilheiro da Europa, e quando a bola chegava, eu empurrava para dentro. A tendência a ser o protagonista maior de uma Copa é quem faz mais gols. O Richarlison está ali mais próximo da baliza, mas o Vinícius Júnior faz uma grande Copa do Mundo. É prematuro de eu estar falando só tivemos um jogo. Sim. Vamos esperar esses 2 jogos, porque aí eu posso ter uma análise melhor, mas a tendência, pelo que eu estou vendo, estou muito confiante, como todo brasileiro está. Você vê a repercussão aí nas televisões, a torcida brasileira com fé, com muita esperança que o Hexa vem. Agora, Edu, queria levantar a bola para você sobre esse grupo, né? A gente estava conversando antes dos bastidores aqui, quem poderia avançar nesse grupo, porque a gente já viu cada equipe jogar uma vez, né? A Suíça ganhou de Camarões de 1-0, o Brasil ganhou de 2-0 da Sérvia. Seria interessante também a gente fazer uma projeção de quem pode passar, quem você acha que passaria, a gente já joga a bola aqui pro... Claro, a gente confia demais na seleção brasileira em primeiro. Quem passaria junto com a seleção nesse grupo? Eu acho que o Jadel talvez não, né? A gente conversando aqui em off, batendo bola aqui, a gente já disse, não, a Sérvia, pelo que o futebol foi apresentado por ela, é a equipe que vai tranquilamente passar em segundo. Mas, fora isso, Jadel, na verdade, essa Copa, ela se notabilizou por algumas zebras, né? Argentina... Arábia, né? E agora também, né, a Alemanha perdendo aí para o Japão, a Argentina para a Arábia. Assisti os 2 jogos. Você acha que, na verdade, perder o primeiro jogo, logo assim, de cara, pode vir a prejudicar essas equipes? A gente, tudo bem, a gente está falando da seleção brasileira, mas a gente tem que também olhar para os outros que estão vindo por aí, que também vão ser potenciais. Não te interrompendo, mas eu acho muito difícil, pelo que o Tite tem na mão, o grupo, os jogadores estão muito comprometidos, o Brasil fazer um jogo horrível. Acho muito difícil. E eu disse ontem, antes de começar, as pessoas estavam vendo o jogo perto de mim, em casa, que o Brasil ia fazer um grande jogo. E vai ter uma regularidade muito grande. Posso estar enganado de acontecer uma fatalidade. Não existe fatalidade sem entrega, como a Arábia fez com a Argentina. E como o Japão fez contra a Alemanha. Eu acho também, só emendando aqui uma pergunta, voltando a falar sobre a seleção brasileira, é que a média de idade da seleção hoje, eu acho que é uma das menores dos últimos anos, né, das últimas décadas em termos de seleção brasileira. Será que isso não vai pesar muito, na tua opinião, quando realmente chegar aquelas etapas derradeiras, oitavas, quartas de final? Será que não vai pegar realmente essa questão aí de idade? Que ontem, a média de idade ontem, principalmente no final do jogo, que se a gente for contabilizar, era muito curta. Eu confesso que eu tenho um pouco de preocupação com isso. Eu acho que essa média de idade, pelo Tite ter escolhido, na minha opinião, os jogadores certos, os jogadores já estão comprometidos ali. Eu estou com uma fé muito grande que o Brasil vai longe. E você vê que os jogadores que entraram deram conta do recado. Apesar que a Sérvia depois tomou aquele segundo gol, aquele voleio lá do Richarlison, que para mim foi o gol mais bonito da Copa até o momento. Abalou completamente, eles ficaram completamente apáticos. E o Brasil, o Tite mexeu certo, dando um gás novo para a nossa juventude. E acredito que a média de idade não vai interferir? Não vai interferir. Eu estou muito confiante que eu estou certo. Muito confiante. Verdade. Agora, projetando a seleção até para as oitavas, né? O Brasil vai pegar aquele grupo ali que tem Coreia, Portugal e Uruguai. E uma das possibilidades de confronto é justamente contra Portugal. E você fala com muita propriedade porque já morou por muitos anos no país, jogou muito tempo no esporte, no Porto. Como é que fica? O que você imagina? Sou cidadão português, pá. Cidadão português. O gajo aqui é português também. É português também, idolatrado demais no Porto e também lá no esporte. Como é que fica então? O que você está achando da seleção portuguesa que tem um Cristiano Ronaldo em fim de carreira e nesse momento que a gente está gravando aqui sem clube, deixou o Manchester United? Exatamente. Vamos falar da seleção portuguesa. Primeira parte do jogo de Portugal, eu tinha comido eu comi um cozido, rapaz, quase que eu dormi no primeiro tempo. Horrível. Segundo tempo, Cristiano Ronaldo, por mais que não esteja naquele grande momento, tive a oportunidade de jogar com o Cristiano 2 anos, conheço bem ele já está aí no final de carreira, as pernas já não obedecem, o movimento, as arrancadas não obedecem, mas na hora de cavar ali aquele pênalti foi decisivo. Acho que com um gol abria a partida, então o Cristiano foi decisivo.
O único jogador que jogou 5 Copas e marcou nas 5 Copas. E a gente não pode tirar o mérito de uma pessoa que foi 5 vezes melhor do mundo. Né? Era para ter sido até meu cunhado, namorou minha irmã. Revelação aqui. Mas o Portugal enfrentando o Brasil, acho que vai ter sérias dificuldades, jogando com aquela transição lenta, passe lento, movimento lento, e o Brasil fulminante, com a transição rápida, pegando. Acho que vai ter muita dificuldade. E se jogar daquele jeito, vai tomar 3-4 do Brasil. Perigo, viu, se confrontar, vai tomar 3-4. Isso eu garanto. É verdade, Edu. No segundo bloco a gente vai fazer uma pausa rapidinha, mas a gente vai falar muito ainda de seleção brasileira, porque nosso querido Jardel aqui vestiu muitas vezes a camisa amarelinha, vai dar o testemunho dele sobre a época que ele jogou e das Copas que ele não disputou, mas poderia ter disputado. Eu quero saber a opinião do Jardel. Ele vai falar tudo isso na volta do segundo tempo aqui do Camisa 8, hein, Edu? É verdade, olha, fique por aí, daqui a pouco a gente volta. Volta já já com mais Mário Jardel falando de seleção, Copa do Mundo, nessa edição especial do Camisa 8. Até já já. De volta com o Camisa 8, que hoje recebe nos estúdios do grupo Cidade de Comunicação o ex-jogador Jardel, um dos poucos cearenses que tiveram o privilégio de vestir a camisa da seleção brasileira. E claro, a gente precisa falar sobre isso porque Jardel jogou, brilhou por muitos anos e teve a chance de vestir a amarelinha, balançou as redes do Brasil. Jardel, agora aquela pergunta que não quer calar. Jardel brilhou na Europa, foi o cara que fez mais gols no mundo, 2 chuteiras de ouro. O que é que faltou para o Jardel disputar uma Copa do Mundo, na sua visão? Na minha visão, meu sonho era chegar na seleção. Em 96 fui convocado. Depois que eu fui campeão, eu acho da Libertadores, já era para ter sido convocado no Grêmio. Fui para o Porto, em seguida fui convocado. Em 96, 97, 98, 99, 2000, Copa América, eliminatórias. Por que eu não jogava? Romário, Ronaldo, Denilson. A concorrência era cruel. Então, foi aceitável. Mas quando eu fui artilheiro do mundo, em 2001, 2002, na época de ir para a Copa do Mundo, até perdemos aquele jogo contra Honduras, 2-0. Lembro demais. E o Luizão fez aqueles 2 gols no Maranhão, que consagrou a ida dele para a Copa do Mundo. Eu sempre falo, em qualquer outro país, o que eu fiz eu iria. Inglaterra, Itália. No Brasil, pela concorrência ter sido cruel, e foi, e eu não tinha que ficar com raiva do Filipão. Triste eu fiquei. Na hora eu mandava o Filipão para aquele lugar. Quando saiu a convocação, saiu a lista. Então, hoje o Filipão é um dos grandes amigos meus, e eu não guardo mágoa de ninguém, que não adianta dormir com estresse. Eu sou um cara alegre e torci para o Filipão ganhar a Copa do Mundo, ganhou. Mas em qualquer outra seleção eu iria, com certeza. Fiquei triste, mas na vida tem dessas coisas, né? E infelizmente aconteceu com o Jardel, cearense, poderia representar e ele teria sido campeão do mundo. Né? Primeiro, né? Era. O primeiro cearense Copa e o primeiro campeão do mundo. Exatamente. Também, né? Para fechar tudo, e costumo dizer que Deus não dá tudo e a gente tem que se confortar com aquilo que nós temos, mas o que eu fiz no futebol, ninguém vai pagar, minha história é muito bonita e eu me orgulho de ter conseguido chegar lá, vestido amarelinha, que é o sonho de qualquer jogador no mundo. Né? O que me veio à cabeça agora, de repente, porque acontece muito de jogadores que não conseguem ir para a sua seleção de origem, de repente se naturalizar em outros países. Né? Não chegou a passar pela tua cabeça, de repente, esse desejo de disputar a Copa do Mundo, de enveredar ali pelas bandas de Portugal, e você que já é cidadão português, de repente vestir a camisa da seleção portuguesa naquela época? Passou pela tua cabeça? Passou, mas em 93 eu ganhei um Mundial, né? Sub-20 na Austrália. E esses 15 minutos que eu entrei no segundo tempo fez com que eu não pudesse me ter naturalizado. Quer dizer, tenho um passaporte português. A FIFA proíbe, a partir do momento que você joga Sub-20, 2 minutos, joguei 14 minutos, pronto. Não pude. Então, podia, né? Isso impossibilitou meu ingresso para jogar do lado de Cristiano Ronaldo, Figo, João Pinto, Vitor Bahia. Então, imagina eu naquela seleção, jogando, poderia ter sido campeão mundial pela seleção portuguesa. Já pensou Cristiano Ronaldo e Jardel no ataque? Cristiano Ronaldo no início de carreira, jovem promissor, e Jardel ali. Tinha realmente. Então, o que pesou foi essa questão desses minutos aí. Os minutos, mas
Tem um lado bom, eu fui campeão mundial pela seleção sub-20, né? Ao lado do Dida, do Sávio, na Austrália, contra a Gana, ganhamos 2-1. Joguei pouco, mas como eu sempre digo, a minha história ninguém vai tirar. Houve alguns obstáculos depois, os problemas da vida, que vocês sabem, mas tudo superado. E eu estou muito feliz em poder estar aqui na Mesa 8, poder compartilhar num momento de Copa do Mundo, num momento extraordinário, num momento que está pegando fogo o futebol mundial e o Brasil. Então vamos torcer para que corra tudo bem. Tive aí 5 vezes artilheiro seguido do Campeonato Português. Fui para a Turquia, ganhei a Supercopa em cima do Real Madrid, com os 2 gols. Então tem uma legião de fãs na Turquia, Portugal, no Grêmio. Uma história bastante gratificante, marcante. Eu me orgulho e agradeço as pessoas que fizeram parte dessa minha história. A gente não pode esquecer, ninguém faz nada sozinho. E eu me orgulho de ter trabalhado, ter sido diferente ali. E Edu, só para levantar para você também, Jardel que marcou um gol pela seleção naquela goleada de 8-0 sobre Honduras, um gol de cabeça, no melhor estilo Jardel, que era uma das especialidades dele, né? As pessoas chegam, Jardel, quantos gols foi na seleção? Eu falei, fiz um, pô. Tem internet de casa, não. E foi como o gol? De cabeça, né? E o Ronaldinho Gaúcho ali do lado e tal. Mas fiz, então, Alá Jardel. Não foi completo porque não veio a Copa do Mundo, mas me orgulho muito de ser cearense, ter entrado para a história do futebol mundial, representando o meu Ceará. E hoje, vivendo aí saudavelmente, em busca de dias melhores, de oportunidade em outros setores. Daqui uns dias aí nós estamos aí com o lançamento do meu instituto, até ia te falar, está sendo bem encaminhado e quando sair eu venho confirmar aqui. Maravilha, mas fala um pouco mais pra gente como é que tá o Jardel hoje. Você que nesses dias de Copa do Mundo tá atacando também de comentarista. Jardel ex-jogador, tem os projetos do Instituto, se você puder falar um pouco mais sobre eles, e também o Jardel comentarista, né? O Instituto tá em forma tá em acabamento, é um instituto bem enxuto para que eu possa fazer coisas boas para a sociedade. E o Jardel ontem estava fazendo, ontem... Essa semana, Essa semana eu estava fazendo uma live pro pós-jogo do Brasil para o Catar, canal da FIFA. Então devo fazer outros. Eu procuro estar atualizado, observando jogos para o comentário ter razão do que eu falo. Mas estou feliz, estou em casa, estou com a minha esposa, procurando viver da melhor maneira. E as coisas vão aparecendo, jogos, presença no Rio Grande do Sul, Turquia, então tem bastante coisa para encaixar na agenda e eu costumo dizer que a gente, quando está com a mente vazia, né, oficina do diabo, e eu procuro estar sempre ocupado, procurando ganhar o meu dinheiro, já que eu parei de jogar, de outras maneiras, de Instagram, de postagem, pela história que eu fiz. Então, essa história hoje dá lucro de uma outra maneira, e eu tenho que saber gerir isso com tranquilidade, e eu tenho que estar com a mente limpa para que isso corra da melhor maneira. Você falou sobre ninguém faz nada sozinho, né? Achei muito interessante essa sua frase. E todo artilheiro sempre teve aquele companheiro realmente que, de fato, talvez não tenha sido garçom, mas, por exemplo, Romário teve Bebeto, segundo o Romário, sim. Na seleção foi o cara que, de fato, ali melhor, se ia ser melhor o estilo de jogo dele. O Jardel, se fosse... Eu acho que elencar somente um, de repente seria até um pouco covardia, né? Mas será que o Jardel teriam mais... Eu sei que Paulo Nunes, que sempre quando o Paulo Nunes ele tá lá, ele fala muito de você. Foi só o Paulo Nunes, seu grande parceiro, ou teve outros? Teve o Dulovic ontem, que era... Dulovic dessa semana, que auxiliar do treinador da Sérvia, que jogou 4 anos comigo. Para mim foi o melhor assistente de todos os tempos, porque eu joguei mais tempo no Porto, né? As pessoas até perguntam qual foi o clube que foi marcante. Mas foi o Porto, lógico. 4 anos artilheiro. Sim. Mas o Dulovic no Brasil, o Paulo Nunes no Brasil, foi o melhor assistente junto do Ace, que ele não cruzava, ele passava. Então passe, aquele Grêmio de 95, que foi Darley, Ace, Rivarol, Adilson, Roger Machado, Dinho, Luiz Carlos Goiano, Carlos Miguel, Arilson, Paulo Nunes, Jardel.
ficou para a história. Ganhamos ali, fomos para a final da Copa do Brasil, perdemos para o Corinthians, ganhamos a Libertadores, Sim. 2 gauchão, ganhamos a Recopa, em 1 ano e meio. E em 1 ano e meio, foi uma década fulminante. Campeão no Vasco 92, 93, 94, campeão da Libertadores, campeão português. Então foram 10 anos no top do futebol mundial. E o sucesso me dá muito trabalho. Dá muito trabalho. Vocês não estão aqui à toa. Vocês trabalharam para estar aqui. Com certeza. Então a história fica e que Deus possa nos abençoar, a gente poder estar fazendo coisas boas para o futebol. E futebol mundial e futebol cearense. Jardel, para encerrar, falando em futebol cearense, 1 minutinho para falar aqui também do Ferroviário, onde você também tem uma história de ligação, passou por lá no seu fim de carreira e também no início. Como é que foi para você ter o seu nome também ligado ao Ferroviário, onde o seu acervo ficou? Está disponível lá também, parte do seu acervo lá no Salão Mário Jardel, dentro do Museu do Ferroviário. Muito feliz em torcer Ferroviário, me orgulho em ser da nação coral. E fico triste por ver o Ferroviário era para estar crescendo, né? Então, caiu de divisão, junto com o Atlético, ficou o Floresta. E tenho um dos sonhos um dia de poder participar da diretoria do Ferroviário, em até ser presidente, trazendo recursos, empresários e patrocinadores para o Ferroviário, pelo conhecimento que eu tenho. Mas isso vai ser na hora certa, no momento certo, que Deus possa me abençoar o Ferrão, que o Ferroviário volte à 3ª divisão e uma 2ª divisão. Queria ver meu Ferrinho na 2ª e possivelmente na 3ª, na 1ª, junto com o Ceará e Fortaleza. O Ceará caiu, né? Foi uma fatalidade. Mas Ferroviário está no meu coração. Foi o clube que me revelou, me deu a oportunidade de ir para Macaé, Paraíba do Sul, Rio Bonito, onde o Vasco me viu e me contratou. Então, devo muito ao Ferroviário. Maravilha. Inclusive, fechei um amigável Márcia do Porto e Márcia do Ferroviário, 25 de novembro do próximo ano. Perfeito, está feito o convite. Obrigado, Jardel, pela presença. Obrigado, Edu Lima. Até a próxima, né? Obrigado, Jardel. Obrigado você. E, claro, você parceiro que sempre está aqui ligado na TV Cidade. Valeu, gente. Até a próxima. Até a próxima.